A gente também tem uma outra situação para passar para vocês aqui, que é justamente a questão do Marcos Braz, né, que foi encontrar com o ministro do esporte aqui, de esportes aqui do Paraguai, que é o César Ramírez, o El Tigre, que jogou no Flamengo 2005 e 2006, cara. Lembram dele? Pois é. E aí o Braz, a gente, né, registrou aí, o nosso repórter o Gabriel Orfon registrou o Braz ali saindo para ir visitar ali, para ter a reunião com o ministro. Bem, trazer para vocês aqui que, né, hoje é dia de Mengão, então a gente tem aí às 21 horas do Brasil, né, 20 horas aqui justamente de Assunção, no Paraguai, no Defensores del Chaco, oitavas de final da Libertadores, na ESPN Star Plus a transmissão. A gente tem aí a provável escalação do Flamengo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz e Felipe Luiz. Felipe Luiz, rapaz, vou falar uma coisa, fez aniversário ontem, a gente foi lá no cassino dar uma... Aqui é liberado, então não tem nada contra a lei. Nós fomos no cassino, o cassino é totalmente legal aqui. E o que saiu de Felipe Luiz, rapaz, número 16, e eu vou até falar real aqui, a gente até ganhou uma pratinha, né? Porque aqui é legal, gente. Aqui é legal. E eu fui. O cassino é um passeio turístico aqui, né? Você vai, você se diverte. E eu ganhei, cara. Eu e Gabriel Orfo, a gente ganhou. E sabe como é que a gente fazia? Colocava os jogadores do Flamengo, 14, 16, Arrascaeta, botava o quarteto mágico, né? 10 Gabigol, Arrascaeta, botava Everton Ribeiro, Bruno Henrique, 27. Sampaoli era o 0-0, porque a cabeça careca ali, a gente falava, brincava, aquela cabeça, o zero como se fosse a cabeça careca, né? Então a gente distribuía, rapaz, a gente arrebentou a boca do balão. Bom sinal, né? O árbitro é o Vilmar Roldan, da Colômbia, com os assistentes também colombianos, Alexander Guzmán e o Vilmar Navarro, e o VAR do Chile com o Juan Lara. Cara, o Vilmar Roldan é aquele árbitro que acabou tirando um título do Flamengo num pênalti do Cuejá, que ele nem encosta no jogador do Independiente, o jogador trança o pé na própria perna e cai. E ele deu esse pênalti absurdo, né, na época para o Independiente na final da Sul-Americana 2017. Também passar para vocês aqui sobre a questão do VAR, né, do jogo do Palmeiras, cara, que absurdo. O Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro com o sistema ajudando eles, né? Quem diria, né? Tem gente que ainda tá defendendo que não foi pênalti. Que foi muito pênalti. Ah, porque a bola veio do zagueiro. Mas, meu amigo, ele interfere diretamente com o lance que o Hulk ia finalizar. É inadmissível, né? O Palmeiras reclamar de arbitragem com uma classificação dessa, com um pênalti absurdo, né? E não é choro do Hulk, não. E agora os caras estão praticamente na semifinal, pegaram a chave fácil de novo, né? Depois do Atlético aí, o Atlético já não vem muito bem, o Atlético eles tiveram dificuldade para ganhar, um pênalti não marcado, e o Atlético vive um momento terrível aí, né? Muito mal o Atlético. E eles conseguiram essa classificação e vão enfrentar aí o time que eliminou o Independiente Del Valle, que é o Deportivo Pereira. Vou falar uma coisa para vocês. Palmeiras está praticamente na semifinal, né? E aí na semifinal pode enfrentar aí um adversário mais complicado, pode ser o Boca, né? Inclusive, que eles podem enfrentar. Então, cara, eu sinceramente preferia que o Independiente Del Valle tivesse passado, que poderia gerar mais perigo, eu acho, ao Palmeiras. Acredito, às vezes, né, que o futebol, os times que, na base da sorte, possam estar chegando numa fase mais avançada. Eu não consigo... O Deportivo Pereira lá, né, a única coisa que de repente pode fazer é se conseguir um bom resultado no primeiro jogo, mas eu vou falar pra vocês, cara, é uma surpresa muito grande ter chegado aí nas quartas de final. Igual não, exatamente, o Bolívar que o Gabriel tá falando aqui. Bem, eu vou começar aqui, né? A gente já falou da questão aí do Vilmar Roldan, né? A pressão também que tá acontecendo em cima do árbitro da partida, né? Então a gente sabe que
Cara, isso sempre acontece. Tentaram fazer foguetório lá no hotel do Flamengo. E a gente sabe que o dirigente do Flamengo lá, o Diogo Lemos, falou que não fez nem cosquinha, não deu problema nenhum. E a gente, então, tem aqui essa situação aqui do Vilmar rodando, a pressão que está acontecendo por parte do Olímpia, né? Eles falaram o seguinte em recente coletiva de imprensa, o técnico Francisco Arce, que jogou no Palmeiras, inclusive. Confiamos na arbitragem, é um homem muito experiente, que sabe muito bem que não acho que vá se deixar influenciar por absolutamente nada em relação ao que pode acontecer nos bastidores, entre a força que o rival Flamengo pode ter também, nem pela história, nem pelas pessoas, nem pelo tipo de festa. Ele deve ser o árbitro mais experiente que a Conmebol tem, capaz de quase me direcionar se debatermos no outro. Mas estamos tranquilos, tá? Então, o Francisco Arce, falando isso daí. Já que a gente está falando da partida, a provável escalação do Flamengo, com o Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz, Alan, eu iria com Thiago Maia e Vitor Hugo, ou Thiago Maia e Alan. Ele vem com Alan, provavelmente, e Gerson. Aí, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, tá? Esse é o provável time. Podemos ter aquela fusão, né, do Gabigol e do Bruno Henrique hoje, se Deus quiser, assistência de um e gol do outro. Será espetacular. Bem, vamos lá. Passar para a galera aqui também que o jogo é transmitido pela ESPN e Star Plus, tá? Então, o Paulo Andrade será o narrador da partida, para quem gosta aí do Paulo Andrade. Eu iria fazer uma live com ele, até mandar um abraço aí, cara, para ele. Acabou que a gente esqueceu de marcar essa live aí, né, antes desse jogo das oitavas de final no Defensores del Chaco, às 21 horas do Brasil, 20 horas aqui de Assunção, no Paraguai. O Flamengo, pelo menos a informação que a gente teve é que não saiu para treinar hoje cedo. Geralmente eles saem para treinar no dia do jogo, mas hoje eles não saíram para treinar. A gente tem aí o Manchester City, né, aumentando a proposta por Lucas Paquetá. Olha que loucura. Então, o Manchester City podendo chegar aí a 544 milhões de reais, o que daria 27 milhões de euros, o que daria 27 milhões de reais para o Flamengo de dispositivo de solidariedade, né? E aí o Flamengo receberia 5%, 27 milhões de reais. O Flamengo que já estava com uns 300 milhões em vendas e comissões e tudo mais com relação a jogadores, vai partir para 327 milhões, o negócio sendo fechado. Uma beleza, né? Um valor aí altíssimo que o Flamengo está recebendo. A gente traz aqui para vocês também que o Flamengo recebeu aí uma oferta de mais de 100 milhões de reais, né? Cerca de 20, menos de 20 milhões de euros aí, mas mais ou menos cento e poucos milhões de reais, pelo Ayrton Lucas do futebol da Arábia Saudita. Ó, matéria que saiu no jornal O Globo, tá? Tá aqui, ó, jornal O Globo, ó, Ayrton Lucas, Flamengo recebe oferta de mais de 100 milhões. Isso saiu lá inclusive no jornal AS, né? Isso aí foi uma publicação do jornal AS da Espanha. Deixa eu pegar aqui as informações corretas para vocês, para a gente também falar do Eric Pulgar, né? Olha só, o Flamengo recebeu essa proposta aí de 20 milhões de euros, são 106 milhões de reais na cotação atual. E a informação do jornal AS, o Fla, segundo o AS pode confirmar, teria aí nas suas mãos uma oferta valorosa de 20 milhões pelo Ayrton Lucas. O veículo espanhol ainda destaca que os clubes árabes estão cada vez mais de olho no mercado sul-americano e relembra que recentemente o Al Hilal chegou a fazer uma proposta pelo atacante Pedro, mas os valores foram abaixo do pedido pelo Flamengo. Eu não vou revelar, desculpa aí, desculpa, eu não vou revelar qual jogador do Flamengo eu tinha falado que a proposta grande chegaria, não vou confirmar ainda se tratava do Ayrton Lucas, foi um compromisso que eu tive, eu falei que eu apenas falaria que realmente está chegando alguma coisa para um jogador,
e as coisas começam a ser publicadas, mas eu não vou confirmar se era realmente o Ayrton Lucas. O que eu posso dizer para vocês é que tem muita coisa chegando, o mercado árabe está vindo muito forte mesmo, e a gente, infelizmente, pode perder jogadores aí ainda, né, nesse momento do ano, e o Flamengo não ter como repor essas saídas. Muita gente me pergunta, né, quando é que o Eric Pulgar estará retornando, né? E segundo o GE, ele que se machucou, teve uma lesão no aquecimento do Flamengo e Atlético Paranaense do dia 12 de julho, lá no gramado sintético, né? Acabou tendo esse problema. Na próxima semana ele já inicia a preparação física para depois ser reintegrado aí ao restante do grupo. E o departamento médico do Flamengo prevê mais 2 semanas de recuperação até que ele possa retornar às atividades. E lembrando que ele vem fazendo um tratamento já há muito tempo e a lesão é considerada grave, tá? De grau 2 para 3 e é semelhante ao que ocorreu com a Arrascaeta no começo do ano, após o duelo com o Vasco. Na ocasião, ele desfalcou o Flamengo por quase 2 meses, inclusive a gente perde a final do Carioca pela falta do Arrascaeta, né? O Arrascaeta é um jogador assim diferenciado e que faz muita falta, com certeza fez muita falta na final do Campeonato Carioca. E o Jorge Nicola, a gente já trouxe aqui essa informação com relação ao interesse dos árabes pelo Thiago Maia e a publicação, inclusive, que está no site da Record, no R7, né? Que Jorge Jesus quer levar, insiste em levar o volante do Flamengo para o Al Hilal. Thiago Maia já foi procurado, segundo a notícia, pelo clube saudita e proposta oficial deve chegar ainda nessa semana, tá? Então, o zagueiro Léo Pereira não é o único jogador rubro-negro na mira dos sauditas, também tem o Pedro, né, vale a gente dizer, e agora o Ayrton Lucas, e o blog apurou que o Al Hilal prometeu uma oferta oficial ao Flamengo pelo volante Thiago Maia. O jogador é um pedido expresso do técnico Jorge Jesus, com quem trabalhou no próprio clube, tá? O Al Hilal procura o volante, um volante há semanas, e o primeiro nome foi de outro conhecido torcedor rubro-negro, o William Arão. As negociações entre Al Hilal e Fenerbahçe não avançaram, existe a diferença financeira grande entre as partes. Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020, primeiro por empréstimo, depois o Flamengo efetuou, né, a compra do jogador, e o Al Hilal é o time aí mais rico da Arábia Saudita. Então, nessa janela, a equipe de Jorge Jesus já acertou com o atacante Malcom, os meio-campistas Rubem Neves e Milikonvic Savic e o zagueiro Koulibaly, né? Então, vale lembrar aí que a oferta do Léo Pereira é do Al Nassr, tá? O time aí, dirigido pelo Luiz Castro, já ofereceu 12 milhões de dólares, e diante da recusa, existiria a possibilidade de oferecerem 15, mas o Flamengo também não aceita 15, e dizem que podem chegar a 17 milhões de reais. Os sauditas estão loucos aí para tirar os jogadores dos times brasileiros. Inclusive, falando em jogadores saindo, os botafoguenses estão revoltados, né, que o Textor tá levando, tá fazendo um pacotão, levando os jogadores do Botafogo no final do ano pro Lyon. Rapaz, isso vai dar uma zebra. Eu sempre falei que negócio de SAF, eles usam a gente aqui, né? Eles querem usar só pra revelar, pra aproveitar, pra botar pra jogar, deu certo, eles tiram. Aqui é segundo plano, né? Plano B deles, né? Então o Textor mostrando que o Botafogo é o plano B dele. E o Rodrigo Matos no UOL trouxe que o Flamengo projeta um super CT do Ninho com venda de imóveis de luxo. É a questão do Morro da Viúva, que o Flamengo aprovou e agora já pode vender. O Conselho aprovou a venda das 44 unidades, né? Na verdade, só a negociação... Reunião do Conselho, nesta terça-feira, aprovou... a negociação de 28 apartamentos no bairro do Flamengo, que pertence ao clube após o acordo com a empreiteira para a construção no terreno de sua propriedade. Há outros 16 imóveis que o clube ainda vai levantar as penhoras para negociar e devem somar mais 60 a 70 milhões em receita. Ah, tá. Então são os 16 e mais 28. Do Morro da Viúva são 28, né, mas são 16
outros imóveis que dão 44 imóveis, beleza. Por isso eu tinha falado 44. Depois eu pensei, pô, será que eu me confundi? Não, é isso mesmo. Então eu estava certo, 44 imóveis, né? E os preços no mercado variam de 2,5 a 4 milhões por imóvel. São áreas de luxo, tá? Então o Flamengo vai utilizar isso, tá? E atualmente o Ninho do Urubu tem 133 metros quadrados e com o crescimento já previsto, o espaço deve passar a ter 9 campos. Já foi comprado um terreno extra de 20 mil metros, colado ao CT, e há negociações para outras áreas em volta do Ninho. A diretoria do Flamengo não tem pressa nas conversas e pretende evitar que os preços sejam inflacionados. É isso que é complicado, né? O Flamengo quer fazer ali uma cidade do Flamengo ali no CT, em volta do CT Ninho do Urubu, e os caras vão querer inflacionar, óbvio, né? Vão querer aproveitar o interesse do Flamengo para aumentar esse valor. Tomara que tenha algum flamenguista ali que aceite vender por um preço justo para o nosso Mengão.